Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um culto aqui na IPI do Parque do Chaves. Que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua família nessa noite. Convido a todos vocês que comecem esse culto adorando ao nosso Deus, fechando seus olhos e orando junto comigo. Deus, nosso Pai, que o Senhor receba esse culto como forma de nossa adoração. Que o Senhor seja louvado e glorificado em cada parte, pois só Tu és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Nós Te honramos e Te adoramos, porque o Senhor é quem nos sustenta e quem nos guarda. E por isso, nós agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Olá pessoal, nesse momento iremos ler Salmos 47, capítulo 1 ao 5. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmos 47, versículos 6 ao 9. Salmodai a Deus, cantai louvores. Salmodai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem. Os escuros da terra, ele se exalou gloriosamente. E agora teremos a participação das nossas crianças. Como eu vi você, ele vem como um bebê, tão pequenino, filho de escravo, Egito, sofreu muito, mas venceu, com o poder que vem de Deus, foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer, pense no que eu posso fazer através de você. Agora eu te convido a orar comigo pelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade nessa quarentena. Senhor meu Deus, ó Pai, quero colocar aqui diante de Ti as pessoas que estão doentes, ó Pai, as pessoas que estão lutando a cada dia, Senhor, as pessoas que estão passando por momentos de necessidade, ó Pai, que estão precisando de Ti. Que o Senhor derrame bênção, Pai, sobre a vida de cada uma delas, ó Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.
sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Obrigado, Senhor. Oi, pessoal! Hoje eu vou cantar uma música muito especial para vocês. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, aqui estamos nós. Tinho, vamos ficar na Bíblia e estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, visite a voz. Tinha, vamos ficar na Bíblia e estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, visite a voz. Vamos ficar na Bíblia e estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, estamos nós. Alô, alô,
que salvar. Tinha vamos justificar, livrar e estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Nos preparando para a mensagem, vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Querido Deus e Pai, ó Deus, como é tão bom poder te louvar, poder te adorar, ó Deus, como é bom prestar culto a Ti, Senhor. Ó Pai, nesse momento, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar. Ó Pai, venha nos trazer o entendimento necessário para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, que é lançada, possa produzir os frutos necessários dentro de cada coração. Ó Pai, que nossos corações e mentes estejam assim preparados para receber a Tua palavra, ó Pai, prontos, ó Pai, para crescer, para produzir, para sermos transformados, ó Pai, para sermos encorajados a continuar caminhando, ó Pai, debaixo da Tua santa vontade. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude no entendimento. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje no nosso culto nós estamos contando com a participação de alguns adolescentes da nossa igreja, estes que estão representando os nossos jovens e adolescentes. No último dia 22 de setembro, a União da Mocidade Presbiteriana Independente, a nossa querida UMP, completou 86 anos de existência. Por isso, hoje nós vamos olhar para esse momento tão importante que todos passam, um momento muito importante nas nossas vidas, que é a juventude. E a juventude, ela é uma bela fase da vida humana, é uma fase de descobertas, de muito aprendizado, de também carregada de novidades. Quantas novidades que acontecem nessa fase da nossa vida, o aumento também das responsabilidades, sejam elas nos estudos, no início do trabalho, no início da vida profissional, entre tantas outras responsabilidades. Também é uma fase de muitas incertezas, sejam pelas escolhas que precisam ser feitas ou daquilo que está por vir. Nesse momento da vida também acontece uma explosão de sentimentos, o amadurecimento, os sonhos que se realizam, mas também aqueles que são desfeitos, as frustrações, os ganhos, as perdas, tudo isso parece que ganha um potencial, um volume muito grande nesse período. E associado a isso, um turbilhão de pensamentos. E aquela famosa frase que todo adolescente, jovens também costumam dizer: parece que ninguém me entende. Tudo isso acontecendo em uma fase da vida que muitos a nomeiam como uma fase delicada. Para adolescentes e jovens, muitos desses fatores, novos ou não, são verdadeiros gigantes e precisam ser enfrentados. Aqueles que já avançaram para a próxima fase, para a fase adulta, já enfrentou muitos desses gigantes, apesar que ainda temos muitos outros gigantes para enfrentarmos, que hoje entendemos que para nós são de proporções maiores, mas gigantes são gigantes e precisam ser enfrentados, serem combatidos e serem derrotados. Por isso, estamos sempre estamos enfrentando gigantes. Provavelmente você já tenha ouvido essa frase que precisamos derrubar um gigante por dia. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Quantos desafios que se colocam à nossa frente, problemas que surgem quando menos esperamos, quando parece que está tudo bem, surge ali um problema, um imprevisto, algo que é um gigante. E nós que temos até certa maturidade ou até mesmo certa experiência para enfrentar esses desafios, esses gigantes, sofremos para vencê-los.
E com os jovens isso não é diferente. São também colocados à prova. Os gigantes podem até ser diferentes, mas eles continuam sendo gigantes. E é necessário o enfrentamento. Não dá para fugir desses momentos, dessas dificuldades que estamos aqui colocando e nomeando como gigantes. Por isso, jovens e adolescentes, vocês enfrentam desafios que se colocam como gigantes. Estes que querem desafiar mesmo os seus sonhos e querem destruí-los, que desafiam a fé de cada um de vocês, que querem desestabilizar as suas famílias, que querem colocar pensamentos carregados de revoltas e de desobediência na mente de vocês. Também tem gigantes disfarçados de amigos que querem levar vocês para caminhos escuros, caminhos estranhos, que têm como destino um mundo sombrio e perdido das drogas, do álcool, da violência, do vício, da desobediência, e por fim tudo isso vai te levando a um distanciamento de Deus e, como consequência disso tudo, da morte. Por isso que estamos falando de gigantes que querem nos afastar de Deus, que querem nos fazer cair em tentações, gigantes que nos impõem todo tipo de dificuldade, que querem nos impor medos, que querem nos derrotar, que estão ao nosso redor prontos para nos devorar. E quando falamos de gigante, todos nós enfrentamos. Eles se colocam à nossa frente o tempo todo, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, e infelizmente até algumas crianças têm que enfrentar gigantes logo cedo. Por isso que, falando de gigantes, nós iremos meditar em uma passagem bíblica muito conhecida, Davi e Golias, que as crianças gostam muito. Por isso eu te convido a olhar para Davi, para o jovem Davi, e a partir daí enfrentarmos os gigantes e derrubá-los, sejam eles físicos ou espirituais. Muitas vezes nós os vemos e muitas vezes não. Te convido então a acompanhar a leitura bíblica que farei lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler do verso 1 ao 11 e depois do 20 até o 54, e diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um jovem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado, carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Agora o verso 20 em diante. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha.
o exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão e escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou a sua pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra.
Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim, até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Palavras do nosso Senhor. Uma guerra pronta para começar. Apenas um vale que dividia os dois exércitos. E eis que do meio do exército filisteu surge Golias, com seus quase 3 metros de altura, completamente armado, e ainda um soldado apenas para carregar o seu escudo. Ele chega diante do exército israelita, desafiando a todos, inclusive ao rei. E aqui, usando uma linguagem popular, ele estava ali tocando terror no exército israelita. O desafio dele era até simples. O povo ali, o exército, não teria que ir para a guerra. Bastasse que mandasse apenas um do seu exército, um guerreiro, para lutar contra Golias. O que vencer? Venceria a guerra e faria do exército perdedor seu escravo. Se olharmos assim, uma proposta bem simples. Porém, vinda de alguém que queria mesmo era humilhar os seus oponentes e humilhar ao seu rei. Alguém que estava afrontando as tropas de Israel, colocando medo, querendo colocar ali todos debaixo de sua vontade. Entretanto, diante daquele gigante, ao ouvirem suas palavras, tanto os soldados quanto o rei Saul ficaram apavorados. Em uma outra tradução da Bíblia diz que eles ficaram espantados e temeram muito. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. E olhem só, a palavra nos diz que durante 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, o gigante ia até a frente ali do exército e ficava os desafiando, e ficava os afrontando. Mas, até que certo dia, Jessé, pai de Davi, o envia até o acampamento de batalha para que ele levasse alimento aos seus irmãos e para que também ele pudesse ver como é que eles estavam e trouxesse uma notícia, uma prova de que eles estavam bem. Davi deixou ali tudo organizado, o seu trabalho, colocou alguém cuidando de suas ovelhas e foi até o local de batalha. Chegando lá, quando a batalha então iria começar, os dois exércitos prontos para começarem a batalha, mais uma vez Golias vai à frente e propõe aquele desafio e o exército todo de Israel volta, foge completamente apavorado. O que Golias queria mais era que o exército se acovardasse cada vez mais. Davi, ouvindo as palavras de Golias, ele ficou ali completamente indignado. Quem era aquele gigante filisteu que estava afrontando os exércitos do Deus vivo? Quem é que tinha coragem? Quem é que tinha capacidade de querer enfrentar o exército do Deus vivo? Principalmente o Deus vivo. Até aquele momento, ninguém quis assumir o seu papel na batalha, e aquela batalha era de todos. Isso nos mostra que nós devemos assumir as nossas batalhas. Nós devemos assumir os nossos desafios. Os gigantes que se colocam à nossa frente, nós temos que enfrentá-los. Nós temos que encará-los. E olha só, nós começamos a derrubar o gigante quando nós assumimos a nossa batalha. O exército ficou 40 dias ouvindo a afronta do gigante Golias. Não quiseram enfrentar, estavam com medo, estavam apavorados. Nós só começaremos a derrubar o gigante quando nós assumirmos a nossa batalha, quando nós deixarmos de dar desculpas para o enfrentamento, quando assumimos que é nosso e não esperamos que alguém o faça. O compromisso é seu, a responsabilidade é sua, ela é minha. E eu não podemos fugir dela, pois não há gigante que possa contra o nosso Deus. Quantas dificuldades se colocam à nossa frente.
E muitas vezes a gente tenta ali fugir e tenta colocar outras questões em frente, vai empurrando, mas vai chegar um momento que temos que enfrentar. O exército ficou ali 40 dias e não queria enfrentar o gigante Golias. Davi se colocou ali, ouvindo o desafio, e disse: eu vou enfrentar. Porque ele confiava em Deus. Ele assumiu a batalha. E nós vivemos em constantes batalhas e não há realmente como fugir delas. Precisamos enfrentá-las e só conseguiremos vencê-las quando colocamos em Deus a nossa confiança, quando a nossa força vem dele. Não dá também para queremos enfrentar as batalhas sozinhos, do nosso jeito. Não dá. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus e a partir dele, aí sim, enfrentarmos as batalhas. Nós não podemos recuar, não podemos desistir. Temos que enfrentá-las e é Deus quem nos capacita a enfrentá-las. A nossa força vem dele, vem de Deus. Precisamos tomar a nossa posição. Senão, o gigante vai ficar nos afrontando, vai ficar dias e noites nos desafiando, querendo nos derrubar. Quantos problemas que ficaram ali martelando a cabeça e a gente tentando prorrogar, protelar, colocar isso para frente. Enfrente os desafios, coloque diante do Senhor e Deus está pronto para te ajudar. E é o que Davi faz. Davi encara e faz o que ninguém ali ainda havia feito. E Davi, um jovem que nem convocado para aquela guerra ele havia sido, mas a guerra era dele também, porque a guerra era contra o seu povo. Por isso que a guerra era dele, por mais que ele não tivesse sido convocado para aquela guerra, era dele também. E Davi não era um soldado, não tinha preparo, não tinha nenhuma armadura que servisse nele. Mas ele quer lutar, ele quer enfrentar aquele gigante. Ou seja, Davi poderia arrumar todas as desculpas ali possíveis. Olha, a armadura não coube em mim, não tenho preparo, eu não sei guerrear, eu não sei lutar, não sei pegar essa espada pesada. Vocês têm experiência de guerra. Quantas desculpas Davi ali poderia usar? Mas Davi não usa nenhuma desculpa. E ele se coloca para a batalha porque sua confiança está em Deus. Quantas vezes nós colocamos desculpas para não enfrentarmos os desafios da vida? Não podemos, não podemos. Deus está conosco. Precisamos enfrentar esses desafios. As dificuldades estão aí. Não adianta eu entrar na minha casa e tentar me esconder. Eu preciso enfrentá-las. Eu preciso, e é Deus quem me dá condições e forças para enfrentar essas batalhas, para enfrentar essas dificuldades. Por isso, não só nós adultos, mas você também jovem. As batalhas estão aí para serem enfrentadas e você é municiado, você é preparado por Deus para enfrentar essas batalhas. Davi era jovem também e ele foi para aquela batalha. Por isso, jovem, adolescente, ainda haverão muitas e muitas batalhas, mas encare todas, encare uma a uma de frente. Tenha Deus ao seu lado, seja firme, seja fiel a Ele. Olha só, ao tomar a nossa posição, ao tomar posição diante das batalhas, das dificuldades, seguindo a vontade de Deus, ainda assim, poderão vir críticas, como ali com Davi, o seu próprio irmão o criticou, o insultou, o julgou, demonstrou até mesmo certos ciúmes, porque enquanto o seu irmão ali, Eliabe, se acovarda junto com o exército, Davi se oferece para enfrentar Golias. E ali talvez o fato de Davi ter sido ungido rei anteriormente tenha ainda aumentado ou despertado cada vez mais esses ciúmes em Eliabe. Por isso que as críticas talvez venham de dentro de casa. E algumas críticas vêm até mesmo de quem você enxerga como líder, como do rei Saul. E ali podemos até entender que eram críticas saudáveis, que estavam demonstrando preocupações ali com Davi.
Saul achava que Davi era apenas um rapazinho, que ele não tinha preparo de um soldado, enquanto Golias fora soldado a vida inteira. Na visão, no olhar de Saul, não tinha como um jovem enfrentar um gigante Golias. Saul olhou com olhos humanos e Davi estava ali olhando pela sua fé com olhos sobrenaturais. Porque todos ali, seus irmãos, porque outros irmãos de Davi também estavam ali, e o próprio rei Saul, não sabiam do potencial de Davi. Somente Davi e o próprio Davi sabiam. E Davi só sabia do seu potencial porque ele acreditava em Deus e em seu poder, porque ele já tinha vivenciado muitas coisas junto com Deus. Outras críticas surgem, inclusive a crítica do próprio gigante. A crítica que vem do próprio problema, da própria circunstância, do nosso inimigo. Quantas vezes ele quer nos colocar para baixo? As falas de Golias eram para menosprezar Davi, dizendo: essas pedrinhas aí que você trouxe, você vai espantar algum cachorro aqui? Mais ou menos isso que Golias quis dizer ali para Davi, menosprezando, colocando ele para baixo. Todos ali, o seu irmão, o rei, o gigante, todos viam Davi como um jovem fraco, pequeno, que não era capaz nem de guerrear, quanto mais de enfrentar um gigante. Entretanto, Davi mostrou ao rei que já havia matado um leão e um urso. E isso só foi possível porque Deus o salvou dos leões e do urso. Deus estava com Davi. A sua fé e a sua confiança estavam firmadas em Deus. Olha só, Deus já estava preparando Davi para aquele momento. Leões e ursos foram degraus para que Davi pudesse escalar e estar pronto para enfrentar Golias. Nós podemos ver que Deus ele cria poderosas experiências em nossos ambientes comuns da nossa vida, seja no trabalho, na escola, na família ou em outras circunstâncias. Esses momentos, essas experiências nos preparam para enfrentarmos dificuldades maiores no futuro. O problema que você está enfrentando hoje, você precisa enfrentá-lo. Te dará capacidade e experiência para enfrentar problemas ainda maiores no futuro. Deus vai nos preparando, vai nos moldando para enfrentar as dificuldades deste mundo. Por isso que nós não podemos fugir. Devemos confiar em Deus e prosseguir. O que você está enfrentando hoje vai te tornar mais forte para enfrentar os gigantes de amanhã. E Davi sabia de que, assim como Deus o havia lhe dado vitória sobre o leão, sobre o urso, também lhe daria vitória sobre Golias. Davi, primeiramente, confiava em Deus, e aí é o segredo. Confiança em Deus, é crer em Deus. E ele só sabia que seria capaz se Deus estivesse à frente. Isso demonstra que Davi também não agia por si mesmo. A sua confiança não estava em si mesmo. A sua confiança estava em Deus. E ele sabia que com Deus ao lado dele, ele teria a capacidade e condições de enfrentar os gigantes. Por isso é que dependemos de Deus para vencer as dificuldades. E se é Deus quem nos ajuda, quem nos fortalece, não devemos recuar diante de gigantes, de dificuldades que se colocarão à nossa frente. Davi declarou ali para Golias o segredo para a sua vitória. A presença de Deus na batalha. A presença de Deus em sua vida. Enquanto Golias vinha com a sua força humana, Davi ia contra ele com a força de Deus. E aí não há quem possa contra Deus. Não há gigante, não há problema, não há dificuldade que possa contra Deus. Davi derrotou aquele gigante pela força do Senhor. A disposição de Davi em lutar contra Golias com o uso de um simples cajado e uma funda demonstrava sua grande coragem e, acima disso, sua confiança em Deus. A vitória de Davi emocionou ali a nação inteira. O povo todo ficou conhecendo Davi e ele se tornou o genro do rei, comandante dos exércitos. Davi se tornou um herói nacional. Daquela forma se iniciava a vida do jovem Davi,
perante o povo com uma grande vitória. Deus o chamou, o tirou de trás das malhadas, de trás das ovelhas, do pastoreio, para fazê-lo governador do seu povo de Israel. Quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, a nossa fé, a nossa força, não há gigante que irá nos vencer, pois não há gigante que possa contra Deus. Por isso, jovem, adolescente, adultos e crianças também, não desanimem. Enfrentem os gigantes. Peça ao Senhor que lhes dê sabedoria, que lhes dê força, que lhes dê estratégia necessária para enfrentá-los. Coloque a sua confiança em Deus e prossiga. Deus nos dá condições de continuarmos caminhando. E nós devemos nos municiar, nos preparar para enfrentar os desafios que se colocam à frente. E eu quero ler aqui rapidamente as armas, a armadura que Deus coloca à nossa disposição para enfrentarmos os desafios, os gigantes que se colocarem à nossa frente. Efésios 6, de 10 a 18, eu vou ler aqui rapidamente. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Por isso, fiquem alertas, não desanimem, se coloquem sempre diante do Senhor e vistam-se com essa armadura que Deus lhes dá. Diferente das armaduras do mundo, armaduras que farão você enfrentar e não recuar todos os gigantes que se colocarem à sua frente. Jovens e adolescentes, vocês são força pura para enfrentarem, para lutarem, para trabalharem. Não se desanimem. Não se deixem desanimar com as dificuldades do dia a dia. Se coloquem diante do Senhor. Coloquem essa armadura que Deus nos põe à disposição e enfrentem todos os desafios que se colocarem à frente de vocês. Vocês são vitoriosos, vocês são fortes. Deus os quer cada vez mais próximo deles. E olha só, 1 João 2,14 diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Com a palavra de Deus em vocês, vocês terão forças, voarão como águia, são fortes e vencerão todas as dificuldades e vencerão até mesmo o inimigo que está ali ao nosso redor, querendo derrubar, e vocês já o venceram. Se coloquem diante do Senhor, enfrentem todas as batalhas e se coloquem mesmo debaixo da palavra do nosso Deus, e Ele os fortalecerá todos os dias da vida de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guie e os fortaleça em todo o tempo. Amém?
Hoje nós preparamos uma canção bem especial para adorar a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém a duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Se duvidar ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono
poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Hoje eu vou ler Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Olá, igreja! Estamos chegando ao final de mais um culto tão lindo, tão alegre, tão abençoador para as nossas vidas, né? E eu gostaria de agradecer de uma forma especial cada jovem e cada adolescente que de alguma maneira contribuiu para que esse culto acontecesse, né? Eu estou muito feliz, estou morrendo de saudade de cada um de vocês, da nossa escola dominical, das nossas brincadeiras, das nossas dinâmicas. E eu quero deixar aqui um versículo para vocês, um versículo que a gente sempre conversa sobre ele, que está em Eclesiastes 12, que diz: lembra do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação neles. Que vocês possam aproveitar o tempo de vocês, a juventude de vocês, a energia, a alegria, a criatividade que vocês têm. Eu fiquei muito feliz e a minha oração hoje é para que Deus continue usando a vida de cada um de vocês, para que vocês possam impactar outros jovens, para que vocês possam pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Não se envergonhem do Evangelho nunca, nunca. A palavra de Deus nos garante um lindo fim. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso, Senhor. Quero te pedir, Senhor, a tua bênção especial sobre a vida de cada jovem, de cada adolescente, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, vir cuidar do coração deles, da mente, Senhor, deles, da saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nesse período tão difícil, Senhor, com tantas crises de ansiedade, Pai, com tantos problemas psicológicos, Senhor, que o Senhor preserve, Senhor, o coração de cada um, Senhor, que o Senhor preserve a mente de cada um, Senhor, que o Senhor use, Senhor, a vida de cada adolescente, Senhor, para que possa ser exemplo, para que possa ser testemunho, Senhor, e que possa agregar, Senhor, na tua obra, Senhor, e no teu reino, Pai, que o Senhor cuide, Senhor, de cada detalhe da vida deles, Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, ter recebido este culto, Senhor, como cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um, as mais lindas e maravilhosas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um beijo. E agora a nossa igreja convida você e a sua família a juntos fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a fazermos juntos a oração do Pai Nosso. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Deus tem o poder e a glória. Amém. Recebeis agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria e a força do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, esteja sobre a vida de cada jovem, de cada adolescente, esteja sobre as suas famílias e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Chegamos ao final de mais um culto e, pela graça de Deus, podemos mais uma vez prestar um culto a Ele. Deus nos proporcionou mais esse momento de adoração a Ele. E eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer porque você esteve aqui conosco e assim podemos juntos, ainda que distantes, mas de forma online, unidos pela fé, unidos como corpo de Cristo, podemos adorar ao nosso Deus. E eu quero agradecer também aos nossos adolescentes que nos ajudaram no culto de hoje. Foi muito bom a presença de vocês aqui e que Deus abençoe a vida de vocês, vocês que representaram todos os nossos jovens e adolescentes. Que a bênção do nosso Deus recaia também sobre a vida de cada adolescente, de cada jovem da nossa igreja e de cada um que está também assistindo ao nosso culto nesse dia. Que Deus esteja com a vida de vocês e vocês jovens continuem firmes, se coloquem diante do Senhor. Vocês são preciosos, vocês são valentes, são fortes. Ainda olhando lá para 1 João 2,14, ele colocou o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vocês e já vencestes o maligno. Olha só, por isso que a força e a palavra de Deus está em cada um de vocês. Busquem cada vez mais a Deus e se fortaleçam cada vez mais da sua palavra, da sua presença. E nós adultos precisamos também cada vez mais buscar o nosso Deus. Essa semana que está começando é mais uma oportunidade que Deus nos dá de o servi-lo, de o adorá-lo por onde quer que formos, aonde você for. Tudo que você fizer, que seja feito para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide dos seus sonhos, dos seus projetos e os desafios que se aparecerem à sua frente. Os gigantes que se colocarem à sua frente. Com a ajuda de Deus, os enfrente. Os enfrente. Peça realmente ajuda, sabedoria do Senhor para enfrentá-los. E Deus te ajudará a enfrentar todos os desafios que se colocarem à sua frente. Que Deus te abençoe, que você também possa compartilhar este culto com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, clique ali no sininho para ativar as notificações e assim vamos juntos ainda nesse período de pandemia que nós não podemos estar juntos. Nós temos essa oportunidade de adorar a Deus de forma online. Vamos continuar adorando a Deus. Podemos fazer isso aonde quer que estivermos. Por isso, ore a Deus, busque a sua presença, cante louvores a Ele, leia a sua palavra, esteja em comunhão constante com o nosso Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a você, jovem adolescente, e dê a todos uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção, sempre na presença do nosso Deus. Até mais.